Olá, cursistas! Chegamos à nossa aula 3, que é Didática para além da didática, baseado no texto do autor Pedro Gontijo. Vamos aos nossos objetivos? Nosso objetivo é levar o professor a pensar a didática para além da didática no ensino de filosofia, contribuindo para que esta atividade, a filosofia, ocupe de forma criativa, crítica e rigorosa seu lugar no ensino médio. E segundo, identificar a importância da interdisciplinaridade no estudo dos conteúdos filosóficos. Para Gontijo, o ensino de filosofia nas escolas não se resume a uma didática instrumental. Não se trata de um problema eminentemente pedagógico. Para ele, trata-se de uma questão que se refere tanto ao campo da pedagogia como ao da filosofia, numa relação de transversalidade entre eles. Para o autor, pensar uma didática para além da didática no ensino de filosofia é contribuir para que esta atividade, a filosofia, ocupe de forma criativa, crítica e rigorosa seu lugar no ensino médio. Ele argumenta que, por meio de uma didática filosófica, pode-se contribuir para que estudantes possam problematizar, conceituar e argumentar qualificadamente. Pode ainda contribuir para a compreensão dos problemas e conceitos das ciências em geral, da relação entre conhecimento filosófico e conhecimento de senso comum, e ainda para uma preparação para a vida em sociedade. Nas aulas de filosofia, o objetivo é que conteúdos como estes sejam ensinados e aprendidos. Para isso, se busca uma interdisciplinaridade e uma contextualização dos conhecimentos filosóficos, onde os conteúdos são codificados numa gramática pedagógica que facilita o acesso dos estudantes à tradição filosófica e ao filosofar. Se considerarmos que não há filosofia, mas filosofias, e que seu exercício é alcançado por seus métodos, estaremos afirmando também que não há apenas um método para ensinar a filosofia, mas métodos diferentes. Esses métodos podem ser dialético, fenomenológico, existencialista ou outros. Porém, não estamos falando propriamente de métodos e técnicas de ensino no sentido estritamente pedagógico, mas de métodos que expressam posturas filosóficas. Ao buscar a interdisciplinaridade da filosofia com outras áreas e conhecimentos e contextualizar esses conhecimentos a partir das questões próprias dos tempos vividos pelos estudantes, a filosofia pode deixar de parecer algo distante do cotidiano e uma atividade somente para especialistas. Na reforma curricular das licenciaturas em 2002, o MEC destacou a pouca preocupação existente com a especificidade da formação docente para as várias áreas do conhecimento. E a interdisciplinaridade é um aspecto que percebemos ser problemático no trabalho docente nas escolas. A filosofia pode abarcar estudos dos mais variados matizes, contribuindo para o ensino de filosofia em particular e para a aprendizagem em geral dos estudantes. Segundo Obius, 2002, página 106, o aprender a filosofar está ligado ao processo de aprender conceitos. Segundo Obius, 2002, página 106, o aprender a filosofar está ligado ao processo de aprender conteúdos procedimentais e atitudes filosóficas, métodos, exercícios, técnicas, hábitos, disposições e valores filosóficos. Ele acredita que, se assim for, a possibilidade de a aprendizagem ocorrer em processos interdisciplinares é grande. Pensando no ensino de filosofia, postulamos que o que é feito em sala de aula tem relação com o que é feito nas outras aulas, com o que é feito na escola,
com o que ocorre na comunidade escolar e na vida como um todo. Os estudantes encontram situações cotidianas em que estão presentes atitudes dogmáticas, céticas ou relativistas, mesmo que não saibam como categorizá-las. Focando o ensino médio, percebemos que adolescentes e jovens, mas não só eles, costumam problematizar, mesmo que superficialmente, respostas dadas por pais, professores e outras autoridades, estabelecendo códigos de comunicação próprios entre pessoas de um mesmo grupo e entre grupos e que os diferenciam e identificam. Todo este contexto não pode ficar de fora do ensino de filosofia. O professor precisa avaliar a aprendizagem constantemente, o dia todo, a qualquer hora e lugar. Em geral, fazemos isso automaticamente, sem uma sistemática muito elaborada. Os processos avaliativos possuem, além da finalidade somativa, classificatória, duas outras perspectivas, diagnóstica e corretiva, que consistem em avaliar a aprendizagem com o propósito de planejar adequadamente o processo de ensino e de apontar, no decorrer do processo, quais questões temáticas ou atividades precisam ser enfatizadas e como isso pode ser feito. Se a filosofia está na escola e na escola se avalia, logo, a filosofia deveria seguir a mesma lógica. Entretanto, parece haver alguma especificidade na filosofia, principalmente quando tida como construção de conceitos, o que reforça que não é tão simples resolver avaliar em filosofia. Porém, seja em função da exigência do sistema de ensino, ou mesmo que isso não signifique uma mensuração, na prática, muitas vezes, parece difícil justificar uma avaliação de filosofia junto aos alunos. Entram em jogo não só os objetivos da escola, os critérios da própria disciplina, mas também os critérios pessoais do professor. Se entendermos que temos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, podemos afirmar que é possível verificar se os objetivos de ensino foram atingidos ou não. No processo de avaliação, no ensino de filosofia, não se estará avaliando se alguém está ou não filosofando. O sentido da avaliação é mais o que verificar como conceitos estão sendo aprendidos, reformulados, criados, ou mesmo em que medida as teorias estão sendo abordadas criticamente e que perspectivas criativas os estudantes estão apresentando em suas elaborações escritas e orais. Outro princípio importante é que a avaliação feita em momentos com instrumentos específicos não deveria ter prevalência sobre a avaliação feita no cotidiano da sala de aula, onde o professor acompanha o desenvolvimento dos estudantes. Se a filosofia se apresenta no ensino médio como uma disciplina, decorre que tem conteúdos específicos, diferentes das outras disciplinas, tendo, portanto, um processo de ensino e aprendizagem que ele é específico e diferente. De modo que deverá ter processos próprios para avaliar a aprendizagem. A dinâmica da prática docente de avaliação de aprendizagem no ensino de filosofia pode ter como parâmetro não uma visão moral do processo de avaliação, que se fixe em posições determinadas nos lugares de certo e errado, mas pode experimentar uma perspectiva mais estética de criação continuada em conjunto com outros docentes e com outros estudantes. Segundo Gontijo, ao pensarmos uma didática para além da didática, parece-nos que o ensino de filosofia ganha novas possibilidades de se incorporar à compreensão da aula como rizoma. Ele cita Deleuze e Guattari, 1995, que, ao abordar a aula como rizoma, o autor pretende novas perspectivas interessantes para pensar o ensino de filosofia nas escolas.
Para ele, seria demasiado reducionista afirmar que, em uma aula, o professor está apenas a ensinar e os alunos apenas a aprender, ou vice-versa. A escolha e o trabalho de um tema, de um período da história da filosofia, de determinado autor em cada turma, diferente e em cada momento diferente, alteram a composição das aulas, tornando-as singular. Uma aula é um agenciamento composto de linhas e velocidades diferentes. É uma multiplicidade. Mas quais as implicações de pensar nesse agenciamento? Primeiro, ele pode levar o professor a pensar com quais agenciamentos a própria aula, em cada um de seus movimentos, estabelece relações. Talvez ele possa mudar as perguntas que faz a uma turma de alunos. Em vez de perguntar o que significa uma coisa ou uma teoria, ele poderia perguntar o que eles podem pensar e fazer com o que foi desenvolvido naquela aula. Não se perguntará sobre a compreensão da aula, mas sim sobre as conexões que se podem estabelecer. Copiando Deleuze e Guattari, 1995, para quem há dois tipos de livros, o livro raiz e o livro rizoma, podemos pensar sobre dois tipos de aula, a aula árvore e a aula rizoma. A aula pode ser experimentada como árvore raiz e representada de forma clássica. Essas aulas repetem outras conduzidas em outras turmas. Aplicam os mesmos exercícios, esperam as mesmas respostas. A história do conhecimento é muitas vezes apresentada com uma imagem da árvore. A filosofia aparece em muitos manuais como tronco, mãe das ciências, e estas como seus galhos, ramificações derivadas da filosofia. Em contraponto a essa imagem da árvore raiz, Deleuze e Guattari propõem a imagem do rizoma, uma aula desmontável, conectável, reversível e com múltiplas entradas e saídas, com uma multiplicidade de possibilidades de existência. Segundo esses autores, o rizoma tem 5 princípios. O primeiro é o da conexão, que afirma a interconectividade constante e a partir de qualquer parte. Estão longe de serem apenas aquelas planejadas pelos professores. O segundo é o da heterogeneidade e revela que se estas conexões são como acabamos de relatar, elas ocorrem expressando uma diversidade multiforme, também não apreensíveis nas classificações rotineiras do que sejam atividades pedagógicas. Terceiro, decorrente e complementar aos primeiros, é o princípio da multiplicidade. Permite que tratemos a aula como ação coletiva, sem sujeito e objeto determináveis. Em quarto, é o da ruptura assignificante, que prevê mesmo que alguma conexão seja rompida em algum lugar, ela é. O quarto é o da ruptura assignificante. Prevê que mesmo que alguma conexão seja rompida em algum lugar, ela é retomada em outro. O interessante de uma aula de filosofia pouco tem a ver com seu tamanho e formato. Mesmo a aula estando devidamente estratificada, territorializada, organizada, significada e atribuída em função da própria estrutura curricular e da organização do trabalho pedagógico na escola, ela também escapa e não termina com o fim determinado pelos horários. Em quinto, o rizoma é como um mapa. Ele é aberto e pode ser conectável com qualquer parte de seu contorno a outros mapas. Possui múltiplas entradas. Como o mapa, o rizoma pode dar diferentes coordenadas, dependendo como vai sendo composto. Ele é desmontável e permite adaptações. Pode ser desenhado em muitos lugares, papel, chão, parede, serve de obra de arte e para outros usos. Tal discussão pode nos remeter
as discussões sobre a composição de currículos, em que na escola e na aula a opção parece ser a de fazer um decalque do que está definido nas diretrizes ou normatizações. No espaço da sala de aula, o professor de filosofia pode experimentar fazer rizomas, compondo os mapas e conexões possíveis com seus alunos. A aula, muitas vezes, é avaliada pela correspondência, pelo decalque que faz do planejamento elaborado. Não se trata de negar o planejamento e o plano, mas de assumi-los como porta de entrada para se fazer brotar rizomas em sala de aula. E as aulas de filosofia podem ser oportunidades interessantes de visualizar e fazer brotar novos rizomas. Chegamos ao final da nossa aula 3, que possamos produzir mais aulas rizomas em nossa prática como professores. Bom estudo a todos e até a próxima!